Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor aos amigos e irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria poder estar mais uma vez tendo a oportunidade de entrar na sua casa para compartilharmos da Palavra de Deus. O programa Palavra de Fé, nesta oportunidade, vai estar abordando o seguinte tema: o poder que o Espírito Santo nos concede quando nós nos relacionamos com Ele. Eu vou usar o seguinte tema: as conquistas da ousadia. Fique conosco, Deus tem uma palavra para você e a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. Vamos ler um texto da Palavra de Deus em Atos, capítulo 4, versos 29 ao 31. É nesse texto que nós queremos introduzir a palavra que nós estaremos compartilhando nesta oportunidade. Atos 4, 29 diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós queremos, baseado nesse texto, falar sobre as conquistas da ousadia. Nós vamos falar sobre esse tema, as conquistas da ousadia. A maior prioridade da vida cristã, para todas as pessoas que querem servir a Deus, deve ser a verdadeira busca do Espírito Santo. E por que nós devemos priorizar a busca do Espírito Santo? Porque sem ele é impossível a gente servir a Deus da forma correta. Então, ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, muito importante. Mas tão importante quanto ser cheio do Espírito Santo é a gente ter consciência de que precisamos nos manter dentro desse envolvimento com o Espírito Santo. E eu estava orando a Deus, e o Espírito Santo, eu penso que é o próprio Espírito Santo que faz isso, me levou a refletir sobre a importância de nós termos essa estreita, essa comunhão íntima com Deus através do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo pode nos conceder? Esse texto é, na verdade, um dos textos mais lindos da Bíblia, porque mostra o início da igreja primitiva. Quando a igreja começou a desenvolver o seu papel, nós precisamos entender que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha voltado ao céu, da onde veio, não é? E agora, o Espírito Santo tinha chegado, os crentes tinham sido batizados, não é? Tinham sido cheios do Espírito Santo, e agora, uma nova etapa da igreja começa. Paulo vai surgir um pouco mais na frente, mas aqui nós já encontramos Pedro, João e todos os outros apóstolos que fizeram um grande trabalho no reino de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo a diferença. Então, quais seriam essas conquistas da ousadia que nós pretendemos falar? Primeiro é preciso explicar o que é ousadia. Ousadia, não é, ela pode ser tanto no sentido negativo da palavra, quanto ela pode ser no sentido positivo da palavra. Eu posso ser ousado para coisas que não deveria ser, como também posso ser ousado para aquilo que precisa ser. Eu quero focar a minha fala justamente no sentido positivo da palavra. E essa ousadia aqui, ela não é humana. Ela é uma ousadia conferida pelo Espírito Santo.
Então, olha o texto que eu li, faz parte do capítulo 4 de Atos. O que está acontecendo aqui? Pedro e João, no capítulo 3, eles estão indo aproximadamente 3 horas da tarde para a oração. E aí no caminho eles encontram, como muitas vezes encontrou, um coxo, um paralítico. E aquele paralítico, que ali há muitos anos jazia pedindo esmola, parou os dois e pediu uma esmola. E aí Pedro e João param e ele pede a esmola. E aí Pedro volta-se para ele e diz assim: olha, nós não temos ouro, também não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. E aí ele vira-se para o paralítico e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E o interessante é que o paralítico imediatamente lançou sobre os seus pés e fez algo que ele nunca tinha feito, que ele não tinha tido o privilégio de fazer, que era andar. Ele saiu andando, saltando, gritando e agradecido a Deus pelo grande milagre que havia acontecido. Isso trouxe uma pavorosa em Jerusalém, porque eles haviam matado Jesus. E agora, Jesus havia ressuscitado. Eles inventaram, os judeus que não queriam aceitar Jesus, inventaram uma mentira de que o corpo de Jesus tinha sido roubado do túmulo, mas a verdade é que agora os discípulos estavam fazendo milagres em nome de Jesus. E o que levava eles a fazer esses milagres? Era justamente essa ousadia conferida pelo Espírito Santo. E aí, esses 2 discípulos são presos. Pedro e João é preso, levado à presença de 70 homens, que era o Sinédrio, né? E nesse Sinédrio, eles são questionados acerca do grande milagre, que eles não podiam contestar, de que havia acontecido, que foi a cura daquele paralítico. E aí, João e Pedro vai explicar para o Sinédrio o que havia acontecido. No próximo bloco, eu vou mostrar para você o que essa ousadia conferida pelo Espírito Santo pode proporcionar à vida de uma pessoa que se relaciona com ele. Um momento só, nós teremos um momento comercial e já voltamos. Eu quero fazer um convite a todos os jovens da Cidade Franca. Nós temos na nossa igreja, Assembleia de Deus, um trabalho que acontece em janeiro e em julho, nas férias. Nós chamamos de Janeiro Gospel e Julho Gospel. Em função da Copa do Mundo, as férias serão um pouco mais cedo. Então, dia 16 de junho, dentro do calendário de férias dos jovens, toda segunda-feira, na nossa igreja sede, nós teremos um encontro maravilhoso voltado para os jovens. Você é convidado. Venha participar. Boa música, boa palavra e a presença de Deus. Até lá! Então, retomando a palavra, a conquista da ousadia, olha o que está acontecendo aqui, capítulo 4 de Atos, o versículo de número 7 diz assim: e pondo-os, ou seja, João e Pedro e João, diante do Sinédrio, eles perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Ou seja, o milagre de levantar aquele paralítico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, eu vou repetir. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, é no nome deste que este está são diante de vós. E tem mais uma coisa: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro, aleluia, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso deixou aqueles homens estupefatos, maravilhados, porque ninguém podia contestar o milagre que havia acontecido. Então, amados, o que eu quero dentro desse particular falar? Nós estamos precisando mais do que qualquer outra coisa, nos aproximar do Espírito Santo, para que Ele nos torne ousados, como eram os apóstolos, para que nós possamos, através do nome de Jesus, na ousadia do Espírito, fazer grandes sinais, coisas maravilhosas como eles faziam. Tanto é verdade que o versículo 3 diz assim, olha só, então, vendo eles a ousadia de Pedro e de João, e informados de que aqueles homens eram sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ousadia do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, ele pode nos tornar ousados. E quando você tem essa relação com o Espírito Santo, e aqui eu quero me dirigir a você que está assistindo, que está aqui compartilhando conosco no programa Palavra de Fé, desta mensagem. Mais do que qualquer outra coisa, nós estamos precisando de nos relacionar com o Espírito Santo. Da mesma proporção que você precisa, que nós precisamos de água. Você vive sem água? Não vive, eu também não vivo. Pois é. Você vive sem alimento? Não vive, eu também não vivo. Você vive sem oxigênio? Nós não conseguimos viver muito tempo sem oxigênio. Da mesma forma como eu não posso viver sem água, sem alimento e sem oxigênio, eu não posso viver sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que me comunica vida espiritual. É o Espírito Santo que me dá condição, sabe de quê? De crer em Deus. E mais que isso, tirar, absorver da minha relação com Ele o poder necessário para abençoar meu semelhante. Eu sei de uma coisa, amados. Pedro e João foram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, os mesmos problemas, com as mesmas fraquezas. Quem conhece a Bíblia sabe como esse Pedro deu trabalho antes de ser cheio do Espírito Santo. O quanto ele era intempestivo, o quanto ele era instável. Mas assim que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, a sua vida mudou. E é isso que Deus está querendo fazer conosco, cada dia mais. Dar a nós uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Essa ousadia que nos leva a conquistar grandes sinais. E aí, quando eles viram aquilo, veja o que o versículo 15 diz. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, conferenciaram entre eles, dizendo, o que nós vamos fazer com estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e nós não podemos negar. Nós não podemos negar. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais em nome do Senhor Jesus. E aí chamaram novamente os dois e diz, olha, vocês vão ser soltos, mas vocês estão proibidos de falarem desse Jesus. E olha o que Pedro responde. Lindo isso aqui, meus irmãos. Respondendo, porém, Pedro disse, juntamente com João, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir vós antes do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda mais os ameaçavam, mas não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. E aqui eu quero mostrar algo para você. Hoje eu vejo tantas pessoas deixando Jesus por causa de bobagem. Tem pessoas que hoje deixam de Jesus porque alguém falou mal dele, porque alguém fez algo que desagradou ele. Aqui eu estou vendo os discípulos sendo ameaçados, eu estou vendo alguns apanhando, sofrendo, e o mais interessante de tudo, convictos de que eles estavam
padecendo por uma causa justa. E depois de todas essas ameaças, inclusive de maltratá-los, açoitá-los, sabe o que acontece? Eles são libertos. E é aí que nasce a oração que eu li. Olha o que eles vão dizer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. É eles orando depois de tudo isso. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, o que aconteceu? Moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, eu vou repetir, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados, essa ousadia que nós estamos precisando. E eu quero no próximo bloco mostrar a você que existe uma outra ousadia, ou um outro aspecto que nós precisamos usar essa ousadia e que está contemplado na Bíblia e que você precisa saber. Um momento só e nós já voltamos com o momento da palavra de fé. Concluindo aqui a nossa mensagem, eu já mostrei que o Espírito Santo tem esse poder de nos conceder a ousadia de testemunhar de Cristo. É o que Pedro e João estão fazendo aqui. Eles estão dando testemunho de Cristo. Mas existe uma outra coisa que eu queria concluir mostrando para você. Assim como o Espírito Santo nos confere poder, ousadia para testemunhar de Cristo, ele também nos concede ousadia para entrar na sala principal. E aqui eu vou precisar ler um texto para você que está em Hebreus. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Está escrito assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, qual é o segundo aspecto que eu destaco aqui? A ousadia que nos leva à sala principal. O que quer dizer isso? Eu vou te explicar. É possível que uma pessoa vá à igreja e ele não consegue entrar praticamente dentro do santuário de Deus, ou literalmente no santuário de Deus. Porque uma coisa é você estar no templo, no espaço físico, mas não ter o privilégio de acessar a presença de Deus. Agora, o que o apóstolo, que aqui eu não posso dizer quem foi, mas o escritor aos Hebreus está nos ensinando? Nós precisamos dessa ousadia do Espírito Santo para entrarmos no santuário. O que é entrar no santuário? É você entrar na presença de Deus. Às vezes você entra no templo, mas não entra no santuário. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo tinha 3 compartimentos. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Quem entrava no lugar santo? O sacerdote. Quem entrava no lugar santo do santo? O sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer o sacrifício. Agora, na nova dispensação, porque o tabernáculo foi na antiga dispensação, no Velho Testamento. Agora, na nova dispensação, o véu
que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado. Quando Jesus morreu, lembra do milagre que aconteceu? O véu rasgou-se de alto a baixo, e aquilo estava indicando que o caminho para o santuário, para o santíssimo lugar, estava aberto. E como é que se entra lá? Está escrito, precisa ter ousadia do Espírito Santo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No Velho Testamento, entrava com sangue de animais. Mas hoje nós não precisamos mais de sangue de bode, de bezerro, de ovelha, de que qualquer fosse o animal. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito, nosso amado Jesus, ele já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E esse sangue derramado na cruz do Calvário nos dá acesso ao Santo dos Santos. E é lá no Santo do Santo que está a poderosa presença de Jesus. É no Santo do Santo que você é cheio do Espírito Santo. É no Santo do Santo que você sente uma comunhão maravilhosa. É por isso que às vezes uma pessoa vai à igreja e não sente nada. Vai ao templo, melhor me expressando, e não sente nada. E há outro que vai ao templo e chega lá, ele se emociona, ele sente a presença de Deus, ele é renovado, ele é transformado, a sua vida é mudada. Por quê? Porque ele acessou o Santo dos Santos. E é lá no Santo dos Santos que está tudo aquilo que nós precisamos. Então, amado, Deus quer te dar essa ousadia. A ousadia de entrar no lugar onde está a verdadeira, a poderosa presença de Deus. Aí você diz assim, mas Deus está em todos os lugares, pastor. É verdade. Mas não tem lugar melhor do que para você sentir a presença de Deus, do que quando você está num templo, com um sentimento de adoração. Você vem para a igreja com um coração desejoso de adorá-lo, de bendizê-lo, de engrandecê-lo, de ouvir uma pregação, de ouvir uma canção, de apresentar a sua oração. Você não vem apenas para receber, como muitos fazem. Você vem também para doar, para se doar, para dar a Deus algo, dar o seu louvor, dar a sua adoração, dar a sua contribuição, dar o seu tempo. Porque às vezes a gente gasta tempo com tantas outras coisas, mas não tem tempo para Deus. Quando você está na casa do Senhor, o tempo que você está devotando, dedicando a Ele ali, você está adorando a Ele. Portanto, meus amados, Deus quer que essa ousadia que Ele deixou disponível para nós através do Espírito Santo seja usada por cada um de nós. Eu quero falar com você, ouça o que o Espírito Santo quer dizer a você nessa oportunidade. Chegou a hora de você ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu sou um homem extremamente realizado. Sabe por quê? Porque eu tenho uma relação muito íntima com o Espírito Santo. Eu ouço o Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Ele fala comigo. Ele me exorta, ele me edifica, ele me consola. Cada passo, cada ato, cada palavra dita, ela é inspirada e, acima de tudo, dirigida pelo Espírito Santo. Nada, meus irmãos, é melhor. Simplesmente nada é melhor do que você ter uma experiência com o Espírito Santo. Só quem já teve sabe o que eu estou dizendo. Se você já é uma pessoa cheia do Espírito Santo, amado, continue buscando Ele para você manter. Porque o mais difícil não é ser cheio do Espírito Santo. O difícil é manter-se cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus quer de nós. Que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas que esse ser cheio, que esse encher do Espírito Santo não seja apenas para nosso próprio deleite. Que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos. É o que eu estou tentando fazer aqui com você. Eu estou compartilhando daquilo que Deus está dizendo para você. Entre. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água e limpo. E assim retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque sabe o que está escrito? Fiel é aquele que nos prometeu. Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa nos dar essa ousadia, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. Eu quero orar com você, pedindo a Jesus que dê a você essa experiência linda de ser cheio do Espírito Santo.
Ore comigo. Senhor, nós acabamos de ministrar a Tua palavra. Eu mostrei o quanto o Espírito Santo pode fazer por nós, dando-nos a ousadia que nos leva a testemunhar de Cristo e também nos leva à sala principal. Meu Pai, eu quero pedir, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que os nossos irmãos que estão sintonizados no programa Palavra de Fé, Senhor, que eles tenham uma experiência com o Senhor, que eles possam ser tocados. Eu quero que esse irmão que está sentado agora no seu sofá, ou onde quer que ele esteja, deitado na sua cama, vendo, meu Deus, esse vídeo e orando, Pai, conosco, eu quero que ele seja tocado. Toca, Senhor. Renova, Senhor, que o Espírito Santo possa levá-lo a ter uma experiência linda. Desperta aquele que está acomodado. Dá a ele o privilégio, a ousadia que tinha Pedro, que tinha João e que nós precisamos ter. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos. Que cada um possa ser renovado pelo poder da Tua palavra. Eu estou emocionado enquanto oro, Senhor, porque sei que o Teu Espírito Santo faz isso. Dê saúde espiritual, dê saúde emocional, dê saúde física a cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço pela vitória. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado através do programa Palavra de Fé. Eu queria convidar você para estar no próximo programa, sintonizado aqui no canal 23 da NET. Convide uma pessoa, ore por esse programa, divulgue esse programa e com certeza você estará fazendo também a obra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo programa.